Pessoal, tudo bem? Sou Márcio Antunes, CEO do grupo Império Com. Hoje trabalharemos uma sentença bem interessante. Analisaremos a estrutura observando a preposição for mais artigo definido de mais verbo acrescido de ing, gerund. E faremos uma análise logo após a compararemos com a língua portuguesa. Thank you for the warning. Thank you for the warning. Obrigado pelo aviso. Obrigado pelo aviso. Esta frase, eu estava assistindo um filme de 1977 chamado Orca, a Baleia Assassina. A conversa entre os atores, sendo que um deles estava conversando lá com o pescador e falando da teoria a respeito das orcas. E o cara deu um aviso. E a pessoa que recebeu o aviso disse a frase: Thank you for the warning. Obrigado pelo aviso. O interessante nessa estrutura, vocês observaram que logo após a preposição for, trabalhamos artigo definido e que logo em seguida o verbo veio acrescido de ing, agora não com sentido de ato, mas sim com sentido de substantivo. Portanto, agora o verbo, ele não tem sentido de verbo, ele tem sentido de substantivo, ou seja, the warning significa o aviso. Olha que interessante. Percebe? Logo após a preposição veio o artigo e o verbo escrito com ing, agora com sentido de substantivo. No vídeo anterior, eu havia posicionado for mais o verbo no gerúndio. Aí trabalhávamos o ato. Thank you for warning. Obrigado por avisar. Agora nós estamos trabalhando a ideia de substantivo. Olha que interessante. Isso é fantástico. Essa linha de raciocínio, ela é fantástica. Portanto, uma coisa que eu quero deixar muito bem explicada, e eu quero colocar isso de uma forma para que todos possam entender. Não é porque posicionamos logo após artigo definido um verbo no gerúndio que este verbo pode ser classificado como substantivo. Cada verbo tem uma característica, precisa ser observada. Portanto, calma, tá? Não é porque você coloca logo após o artigo definido um verbo no gerúndio que esse verbo automaticamente será classificado como substantivo. Então, deve ser feito uma análise antes para saber qual é a intenção, qual é a característica desse verbo. Mas nessa estrutura, thank you for the warning, nós podemos classificar warning como substantivo. É muito interessante, essa linha de raciocínio é muito legal. Para você que hoje busca fluência na língua inglesa, é muito importante conhecer essa diferença para que você possa aplicar no dia a dia e ser entendido através dela. Nos próximos vídeos, eu quero exemplificar cada vez mais para que possamos juntos aumentar não somente o nosso conhecimento da língua inglesa, como também da língua portuguesa. Sou Márcio Antunes, CEO do grupo Império Com. Até o próximo vídeo.